Você assiste agora a Lego News. LOA 2022 é apresentada em audiência pública. Comissão de Assistência Social se reúne e vota vários processos em tramitação na casa. E veja também o projeto de lei para incentivar o cooperativismo em Goiás. É agora, no Alego News. Boa noite. Na reunião de hoje da Comissão de Assistência Social, 5 processos na pauta de apreciação. Na reunião da Comissão de Assistência Social foram aprovadas matérias importantes para pessoas com deficiência. Do deputado Thales Barreto, determina às instituições financeiras a opção de contratos e boletos em braille para pessoas com deficiência visual. Do deputado Cláudio Meirelles foi aprovada a instalação de placas em braille nas paradas de ônibus, roteiros de viagens e rodoviárias. Outro processo é o que obriga locadoras de veículos terem automóveis adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, do deputado Hamilton Filho. Os deputados ainda aprovaram o selo de acessibilidade, de autoria do deputado Paulo Trabalho. É para municípios e empresas que adotem medidas que garantam acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O deputado Chico KGL comentou os trabalhos da Comissão de Assistência Social. É uma comissão de inclusão social. Acho que demorou muito a ter essa comissão nessa casa aqui. São pessoas com deficiência, pessoas que realmente precisam, e nós temos um número no país, nós temos mais de 23 milhões de pessoas com deficiência. Então nós temos que começar também a olhar com mais carinho, ter mais cuidado com essas pessoas. E tem início o debate sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual para 2022. Hoje, a Assembleia recebeu em audiência pública o secretário adjunto da Secretaria de Economia, o Sérvulo Nogueira, que apresentou dados sobre LOA aos parlamentares. Veja na reportagem de Andréa Santana. Já está em tramitação no Parlamento Estadual a LOA, Lei Orçamentária Anual correspondente ao ano de 2022. Por meio dela, o governo do estado descreve onde vai aplicar os mais de 39 bilhões e 370 mil reais que estima arrecadar no ano que vem. Outro fato importante é que esta lei é uma das 3 peças orçamentárias que o poder público é obrigado a aplicar. Eu não posso suprir a ausência da secretária no sentido dela ser a representante política da secretaria na discussão da lei orçamentária, né? Todavia, eu quero que me dispor a fazer todas as discussões necessárias que sejam para esclarecimentos dos pontos importantes da lei orçamentária. Muito importante hoje, nessa tarde, estarmos aqui na Assembleia Legislativa recebendo um grupo de gestores da Secretaria de Economia que veio prestar contas e, mais uma vez, apresentar o projeto da Orçamentária Anual para 2022, a LOA. Projeto esse que, sem sombra de dúvida, é o projeto mais importante do ano, que tramitará nessa casa, que destinará todos os recursos e a arrecadação para o ano de 2022. Para que a LOA seja aprovada, o que precisa ocorrer até o final do ano, parlamentares e comunidade trabalham juntos. Isso significa que a população precisa dizer se está de acordo ou não com o que está no papel. Para isso, os representantes do Legislativo promovem audiências públicas e que são obrigatórias. O cronograma já foi definido para esse mês de novembro. Dia 9, em São Miguel do Araguaia, dia 12, em Itapuranga, dia 17, em Quirinópolis, dia 18 em Rio Verde e dia 19 em Doverlândia. E também dia 23 em Planaltina. Com toda certeza, essa lei ela vai ser muito bem debatida, uma vez que a gente ainda tem até o dia 3 de dezembro para a apresentação de emendas aqui de todos os parlamentares que quiser alterar alguma coisa no texto ou quiser sugerir algum orçamento. Posteriormente estaremos fazendo o relatório para ser entregue no dia 7 de dezembro. Então a gente terá o tempo mais amplo possível para poder elaborar o projeto mais representativo e que possa atender, de fato, todas as áreas da melhor maneira do nosso estado. Em sessão ordinária, quase 60 processos da ordem do dia para deliberação em plenário. Entre os projetos, 18 de autoria parlamentar
em fase de primeira votação. Confira os destaques da sessão desta quinta-feira com Luciana Martins. No começo da sessão, o deputado Álvaro Guimarães leu as matérias do governo que chegaram na Alego. O projeto Dignidade Menstrual, que irá distribuir absorventes à mulher carente, estudantes e às presidiárias, e o projeto Bolsa Estudo. O projeto do governo Bolsa Estudo irá conceder auxílio de R$ 100 aos estudantes do ensino médio das escolas públicas do estado de Goiás a partir do mês de dezembro, desde que o estudante não tenha faltas. O objetivo do governo é combater a evasão escolar. O projeto agora segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Alego, para depois voltar ao plenário, onde deve ser votado em 2 turnos. O relator da matéria já foi escolhido. Será o deputado Virmontes Cruvinel. Assegura a 218 mil alunos em todo o estado e já com a proposta de iniciar agora no início de dezembro, já para os próximos anos também, um trabalho com recursos garantidos pelo Protege para ter essa contrapartida social de incentivo e que principalmente Goiás siga nessa ponta aí do primeiro lugar no IDEB. Leda Borges, Major Araújo e Eduardo Prado são favoráveis ao projeto, mas disseram que vão apresentar emendas no intuito de aumentar o auxílio aos estudantes. Nós temos que efetivamente ajudar os estudantes, já que querem ajudar de uma forma eficaz, profícua. Eu irei apresentar uma emenda neste projeto, dizendo o seguinte: é um bom projeto? É, mas ele é meia boca. Porque não precisa ser R$100, ele tem que ser de meio salário. O deputado doutor Antônio usou a tribuna para defender o governo com relação aos programas sociais nos 3 anos de gestão de Caiado. Então não podemos desrespeitar nenhum programa de distribuição de renda, programa social. Cerca de 280 milhões vão ser distribuídos em 2 anos e pouco. As 1.050 escolas todas receberam o benefício do governo, ou seja, na área de ampliar, reformar, comprar novos. Na ordem do dia foram aprovados em definitivo projeto do governo que autoriza crédito especial de R$ 5.600.000 a SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social. Também aprovado em definitivo matéria que autoriza o Poder Executivo a fornecer equipamentos tecnológicos ou de informática aos servidores públicos da educação básica para o trabalho de home office. Já em primeira votação foi aprovado o projeto do presidente da Alego, deputado Lissau Vieira, que prorroga o prazo aos municípios para execução e conclusão de emendas parlamentares. Também em primeira foi aprovada a matéria que reestrutura as normas relativas à GASE, gratificação de atividades socioeducativas. A próxima sessão ordinária foi marcada para terça-feira que vem. Após a sessão, os deputados se reuniram nas comissões. Em reunião da comissão mista, os deputados aprovaram matéria do governo que abre crédito especial ao Fundo Estadual de Meio Ambiente de quase R$10 milhões. Também foi aprovada a alteração na dívida ativa da agrodefesa, mas os parlamentares aproveitaram para debater. Meu voto vai ser contrário, tranquilo, minha consciência não permite votar favorável ao projeto desse deputado no resultado, a não ser que a emenda do doutor Humberto Alves seja aceita. E ainda sobre ICMS de combustíveis. É o mesmo papo, é culpado Petrobras, é culpado a pandemia, é culpado os prefeitos, é culpado a responsabilidade fiscal, é culpado a gestão passada, mas não assume a responsabilidade. Tem que ser um debate da Petrobras, tem que haver uma política econômica diferente. Se isso não acontecer, de nada adianta. Em breve, não duvide, vai ter novos aumentos chegando às bombas por conta do dólar e do mercado. Matérias sobre distribuição de absorventes e bolsa de estudos receberam pedido de vistas, maior tempo para estudo e análise. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, até agosto deste ano, quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não têm registrado o nome do pai no registro civil. Esse é o assunto tratado pela jornalista Patrícia Lee no Alego Entrevista, que está em nossa programação. Assista a um trecho do programa. O porquê ainda desse número em 2021? Obrigado, Patrícia. É um prazer a Defensoria Pública estar aqui nesse programa. Bom,
Dados do CNJ, do Censo Escolar de 2011, já apresentavam esse altíssimo índice. Segundo os dados desse censo, 5,5 milhões de crianças não têm o pai no registro civil. Em razão do contexto advindo com a pandemia, em razão das mortes prematuras, em razão da dificuldade financeira, a gente acredita que esse número ainda permaneça, em que pese haja sempre uma mobilização do sistema de justiça, programas semelhantes ao Meu Pai Tem Nome, que a Defensoria Pública do Estado de Goiás vem conduzindo, mas ainda a gente se depara com um contexto de dificuldades, de falta de acesso à justiça, de falta de educação em direitos, o que contribui para a ausência desse direito fundamental de qualquer cidadão, de qualquer criança, de qualquer adolescente, de qualquer pessoa. A Defensoria Pública do Estado de Goiás, em parceria com a OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás, lançou em 2019 essa campanha, né? Meu Pai Tem Nome, com o objetivo, como diz o senhor mesmo, de garantir o direito fundamental ao reconhecimento da paternidade, filiação, seja biológica, afetiva ou por adoção. Então, como que funciona na prática esse programa aqui no Estado de Goiás? Pois então, Patrícia, a Defensoria Pública, em cooperação com a OVG, que custeia os exames de DNA, tem feito esse trabalho a partir do projeto Meu Pai Tem Nome. O cidadão, a criança, a família que apresente esse contexto em que o pai não está no registro, e aí não é só o pai, é a mãe, às vezes também, reconhecimentos de maternidade, o projeto engloba isso também, pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública faz assistência jurídica integral e gratuita a quem não pode pagar um advogado, em regra, quem está em situação de vulnerabilidade, renda de até 3 salários mínimos. E o que é mais bacana no projeto? Primeiro, são 2 diferenciais. Primeiro, uma interlocução de educação em direitos com a comunidade, esclarecendo, por exemplo, que nem sempre é necessário o exame de DNA, que é um dificultador em razão do custo. Quando há o consenso entre as partes. Quando há o consenso entre as partes, o reconhecimento espontâneo, ao longo de diversas parcerias de atividades, a gente identifica situações em que o pai estava privado de liberdade, estava internado quando do registro da criança, por isso ele não o reconheceu, por diversas razões. Mas também, através dessa educação em direitos, a gente esclarece, por exemplo, a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva. É o pai, o padrasto, por exemplo, que exerce essa função de pai socioafetivo, ou um tio, eventualmente. E isso é possível de ser resolvido extrajudicialmente, sem necessariamente uma ação judicial, de forma que um acordo celebrado junto à comunidade, perante um defensor, uma defensoria pública, é mais do que suficiente para levar o registro de nascimento desse pai, dessa mãe, enfim. É claro que em determinadas situações o exame de DNA comprova um vínculo que é facilitador do reconhecimento espontâneo. E aí que entra a OVG? Aí que entra a OVG. A OVG tem custeado esses exames, mas isso é impressionante. A partir da educação em direitos, a gente chega nas escolas, faz roda de conversa antes, as lideranças comunitárias propagam isso entre a comunidade. E o que é mais impressionante, então, de um universo, por exemplo, de 100 acordos, 100 demandas de reconhecimento de paternidade, apenas 15%, por exemplo, demanda o DNA. Tem muito reconhecimento espontâneo, tem muita paternidade socioafetiva, de forma que o que a gente identifica no Meu Pai Tem Nome é a relevância dessa educação em direitos. Agora, falando sobre essa questão de educação, o papel social que a Defensoria Pública realiza, esse programa também ele ocorre de forma itinerante, né? Sim, esse é um dos pontos, um terceiro ponto, então, já agregando um terceiro ponto, para além da solução extrajudicial e a educação em direitos, é o fato da Defensoria Pública sair dos seus gabinetes e ir até a comunidade vulnerável. Isso é importantíssimo. Isso faz toda a diferença, de forma que na própria comunidade as lideranças se empoderam para poder fazer a divulgação e trazer isso para a Defensoria Pública. Então, hoje nós temos as vans de direitos, né, que nos permitem acompanhar de forma itinerante essas comunidades, e hoje também uma parceria muito bacana com a própria Alego Ativa, nos municípios e comarcas onde a gente tem se deslocado. Num sábado de manhã a gente faz uma quantidade expressiva, recebe uma quantidade expressiva de demandas dessa natureza. O programa Alego Entrevista você pode acompanhar em nosso canal no YouTube ou em nossa programação. E agora a gente fala sobre
cooperativismo. Projeto de lei, de autoria do deputado Lissau Vieira, presidente da Alego, quer instituir uma política estadual voltada para o incentivo à atividade cooperativista. A primeira cooperativa do mundo foi criada em Rochdale, na Inglaterra, em 1844. Desde então, o cooperativismo é tido como um dos mais importantes sistemas de desenvolvimento econômico e social. Cooperativismo é uma forma de empreender onde não se necessita de muito capital. Geralmente é através do talento das pessoas ou de um arranjo produtivo local. Então ele é feito da união de pessoas que começam um empreendimento que tem como objetivo gerar emprego, gerar renda e também distribuir renda. O resultado da cooperativa retorna para os próprios cooperados, por meio da divisão das sobras, ações sociais, de educação, cultura e bem-estar. Com mais de 301 mil cooperados e gerando quase 13 mil empregos diretos, o cooperativismo em Goiás encontra-se em 6º lugar no ranking nacional. Pensando em incentivar a atividade cooperativista e ao seu desenvolvimento no estado de Goiás, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissau Vieira, apresentou o projeto para estabelecer diretrizes e objetivos da política estadual do cooperativismo. Nós temos visto que o cooperativismo tem dado certo no Brasil e aqui no estado de Goiás. Não só o cooperativismo de cooperativas de crédito, como nós temos hoje, várias cooperativas de crédito que atuam na área do agronegócio, na área médica, em outras áreas, mas como também outros modelos de cooperativa que têm dado certo. Então nós vemos regulamentar alguns fatores que estavam prejudicando essa questão do cooperativismo em Goiás, dar mais oportunidade e trazer de fato o incentivo ao cooperativismo. É uma proposta extremamente interessante e importante. Durante a pandemia, vimos o número de desempregados chegar a quase 15 milhões. Já no setor cooperativista, os postos de trabalho aumentaram 6% nesse mesmo período. O cooperativismo, em momentos de crise, ele tende a crescer, porque as pessoas procuram quem elas conhecem. Então, nesses momentos, o cooperativismo atua muito fortemente na geração de emprego e de renda, foi o que aconteceu. O presidente da casa ressalta que em Goiás possuímos diversos tipos de cooperativas e que todas serão beneficiadas com o projeto. Nós temos hoje cooperativas relativamente pequenas no estado, cooperativas de crédito maiores, cooperativas da área rural, mas também temos cooperativas, por exemplo, de transporte escolar. E várias cooperativas no estado. Tudo isso engloba todas essas cooperativas e dá mais incentivo e mais condição deles poderem trabalhar. A matéria já aprovada em primeira votação aguarda o 2º turno no plenário da Assembleia Legislativa. E o seu Alego News de hoje fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã.